Olá pessoal, hoje eu vou falar para vocês sobre a equação do primeiro grau. Vou definir o que é uma equação, vou mostrar como resolver uma equação e vou finalizar esse processo mostrando para vocês uma questão estilo Enem sobre a equação do primeiro grau. Pessoal, vamos falar sobre uma equação do primeiro grau. O que vem a ser uma equação do primeiro grau? Uma equação do primeiro grau é toda equação da forma que eu estou escrevendo aqui agora no quadro: ax mais b igual a zero. Esse a e esse b são denominados de coeficientes. Então, se alguém perguntasse para vocês o que o a representa e o que o b representa, você ia dizer que o a e o b são os coeficientes dessa equação. Em relação aos possíveis valores dos coeficientes, a única restrição que eu faço é para o a, que ele tem que ser necessariamente, para que essa equação seja chamada do primeiro grau, um valor diferente de zero. E aí, quando você tem uma equação do primeiro grau, por exemplo, essa equação é 2x menos 10 igual a zero. Isso é uma equação do primeiro grau? Sim. Quem é o a aí, professor? O a é 2. Quem é o b aí? O b é menos 10. Então, os coeficientes são 2 e menos 10. O que você tem aqui, eu posso dizer que eu tenho uma sentença aberta, porque esse x, eu não identifiquei qual o valor ainda. Mas o objetivo de você ter uma equação do primeiro grau, ou qualquer outro tipo de equação, é resolver a equação. Resolver a equação significa dizer que você tem que achar o x que torna essa igualdade verdadeira. Então, se eu passo esse menos 10 para lá, vai ficar aqui 2x é igual a 10. O 2 está multiplicando, passa para lá dividindo, chega à conclusão que o x é igual a 5. Esse valor que acabamos de encontrar, chamamos de raiz da equação. Então, isso daqui, se alguém perguntar para vocês qual é a denominação desse x igual a 5, eu tenho exatamente a raiz da equação. A raiz da equação é o valor que x assume e torna a igualdade verdadeira. Ou seja, se no lugar desse x que eu estou destacando aqui para vocês, eu colocar o número 5, o resultado dessa expressão realmente vai ser zero. Então, x é a raiz da equação. O conjunto formado por todas as raízes de uma equação denominamos de conjunto solução. No caso de uma equação do primeiro grau, o conjunto solução ele é unitário, ele é constituído de um único elemento, ou seja, pois uma equação do primeiro grau ela só tem apenas uma raiz, ok? E aí o aluno diz: professor, como é que costumas cobrar questões de equação do primeiro grau no Enem ou em prova de vestibular? Geralmente, ele vai te fornecer um problema. Esse problema, você vai montar o problema para você encontrar as raízes da equação. Então, a grande dificuldade que o aluno encontra é de interpretar a questão e conseguir montar a equação ou as equações do primeiro grau. Porque muitos problemas, você não monta apenas uma equação só. Você monta duas equações, onde as duas devem ser satisfeitas simultaneamente. É o que chamamos de sistema de equações do primeiro grau. Vamos mostrar esse exemplo para vocês. Em uma família, o número de irmãs de cada filha é igual a metade do número de irmãos. Cada filho tem o mesmo número de irmãos e irmãs. O número total de filhos e filhas dessa família é... Então vamos fazer o seguinte. Vamos pegar o número de filhas, já que são mulheres, vamos chamar de M. Então o número de filhas que essa família tem é exatamente M. E o número de filhos que essa família tem, eu vou denominar de H, já que seria número de homens. H de homem. Beleza, coloquei isso. A partir desse momento, temos que interpretar cuidadosamente o que o texto da questão está nos informando. O que o texto informou? Ele disse que nessa família o número de irmãs de cada filha... Então vamos lá. Cada filha tem quantas irmãs? Como o número de filhas é M
e nenhuma delas pode ser irmã dela mesma, então quer dizer que cada filha tem um número de irmãos igual à quantidade de mulheres menos ela. Professor. Então, para as filhas, vamos imaginar o seguinte: para as filhas, é número de irmãs. Como é que eu vou determinar o número de irmãs para cada filha? Aí você diz, professor, simples. Como cada filha não pode ser irmã de si mesma, e são M filhas, então o número de irmãs de cada uma das filhas vai ser M menos 1. No entanto, o número de irmãos de cada filha, pessoal, já pode ser todos os homens, obrigatoriamente, são irmãos de cada uma das filhas. Como o número de filhos são H, então cada filho, o número de irmãos também é H. Então, aqui foi a conclusão que a gente chegou para as filhas. Qual seria a conclusão que a gente ia chegar para cada um dos filhos? Ou seja, qual é o número de irmãs que tem cada um dos filhos? Professor, todas as mulheres são irmãs de cada um dos filhos. Como são M mulheres, o número de irmãs que cada filho tem é igual ao número de mulheres que tem nessa família, o número de filhas mulheres que são M. No entanto, o número de irmãos já não pode ser interpretado dessa forma. Por que não? Porque cada filho ele não pode ser irmão de si mesmo. Então, quando eu for contar o número de irmãos, eu devo retirar ele. Como são H filhos, então o número de irmãos que cada um dos filhos tem é H menos 1. A questão agora é como é que se dá a relação entre esses valores, de acordo com o texto. O que foi que o texto falou? Ele disse o seguinte, que o número de irmãs de cada filha, o que é o número de irmãs de cada filha? M menos 1. É igual a metade do número de irmãos. Quantos irmãos ela tem? H. Professor, então você pode escrever que M menos 1 é igual a H sobre 2. Cada filho tem o mesmo número de irmãos e irmãs. Cada filho tem quantas irmãs? M. Quantos irmãos? H menos 1. Ele disse que essas duas quantidades são iguais. Então, eu posso escrever que M é igual a H menos 1. O que eu tenho que fazer? Eu tenho um sistema de equações do primeiro grau. Então, eu devo achar a solução do sistema que satisfaça as duas equações que compõem esse sistema simultaneamente. Esse sistema eu posso muito bem colocar no lugar de M, como vocês estão vendo, H menos 1. Se eu faço isso, como é que vai ficar? Vai ficar H menos 1, menos o menos 1 que lá já tinha, é igual a H sobre 2. Pronto. Se eu dobrar tudo, vai ficar 2H, aqui é menos 2, se eu dobrar vira menos 4, e o dobro de H sobre 2H. Imediatamente eu descobri que H é 4, ou seja, que nessa família tem 4 filhos. Professor, se o H é 4, eu substituir, por exemplo, nessa aqui de cima, 4 por 2 é 2, passa para lá somando, vira 3. Então, o número de mulheres, de filhas nessa família são 3. Só que ele quer que eu determine o total. O que seria esse total? Seria o número de homens, o número de filhos, somado com o número de filhas. Como uma quantidade, o número de filhos são 4, o número de filhas são 3, essa soma dá exatamente 7, que é o que está no item C.